Boa tarde. Mais uma tarde em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir nas mudanças necessárias e idealizar sempre a necessidade de nos tornarmos melhores cristãos rumo ao céu, fazendo exatamente aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Somos falhos, somos imperfeitos e constantemente falhamos diante de Deus. E não falhamos apenas com Deus, falhamos com os nossos pares, com as pessoas que caminham conosco, porque somos seres humanos. Deus, Ele sabe tudo isso, por isso que a sua misericórdia se sobrepõe às nossas falhas. Precisamos meditar sempre nisso e lembrar que cada dia que acordamos é mais uma oportunidade que temos de fazermos uma melhora pessoal, mudarmos o nosso interior e externarmos essa mudança para que, aos olhares das pessoas, nós sejamos realmente exemplos de que nós somos cristãos verdadeiros. Precisamos meditar sempre nisso e aproveitar as oportunidades. Hoje nós trazemos para a nossa reflexão o Salmo 104. Um salmo belíssimo que nós vamos compreender um pouco sobre o nosso Deus. Além de tudo aquilo que já foi cantado nos salmos, de tudo aquilo que já foi mencionado nos salmos, nós temos mais uma oportunidade de nos tornarmos melhores. Isso faz com que a gente possa realmente meditar em como nós podemos realmente sermos melhores diante de um Deus que tanto faz por todos nós. O Salmo 104, ele faz referência à criação do nosso Deus. Tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que Ele permite que seja utilizado por todos nós. O Salmo 104, que em algumas versões é o 103, diz assim: Minha alma bendize o Senhor. Senhor meu Deus, como és grande, revestido de majestade e de esplendor. Envolto em luz como num manto, tu estendes o céu como uma tenda. Constróis sobre as águas tuas moradas, fazes das nuvens teu carro, andas sobre as asas do vento. Fazes do vento teus mensageiros, das chamas de fogo teus ministros. Firmaste a terra sobre as suas bases, para ficar imóvel pelos séculos eternos. Com o oceano a envolve como num manto, as águas cobriam as montanhas. A tua ameaça fugiram, ao fragor do teu trovão tremeram. Sobem os montes, descem os vales, ao lugar que lhes destinaste. Para as águas marcaste um limite intransponível, para não tornarem a cobrir a terra. Fazes brotar as fontes dos vales e escorrem entre os montes. Dão de beber a todas as feras do campo e os asnos selvagens matam sua sede. A seus lados moram as aves do céu, cantam entre as ramagens. De tuas altas moradas irrigas os montes, como o fruto de tuas obras, com o fruto das tuas obras sacias a terra. Fazes crescer o feno para o gado e a erva útil ao homem, para que tire da terra o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que realça o brilho do rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Lá os pássaros fazem ninhos e a cegonha no seu topo tem sua casa. Para as cabras são as altas montanhas, as rochas são refúgios para os roedores. Fizeste a lua para marcar os tempos e o sol, que sabe a hora de se pôr. Estende as trevas e chega a noite, e vagueiam todas as feras da floresta. Rugem os leõezinhos em busca de presa e pedem a Deus seu alimento. Quando fazes o sol nascer, se retiram e se escondem nas suas tocas. Então sai o homem para o trabalho, para a sua fadiga até a tarde. Como são numerosos, Senhor, tuas obras. Tu fizestes com sabedoria, a terra está cheia de tuas criaturas. Eis o mar espaçoso e vasto, nele há répteis sem número, animais pequenos e grandes. Percorrem-no os navios e o Leviatã que formastes para com ele brincar. Todos de ti esperam que o seu tempo
lhes deis o alimento. Tu lhes forneces a eles e eles os recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de bens. Se esconde teu rosto, desfalecem. Se a respiração lhes tira, morrem e voltam ao pó. Mandas teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegrem-se o Senhor com suas obras. Ele olha a terra e fala saltar. Toca aos montes e fumegam. Quero cantar ao Senhor enquanto eu viver, cantar a meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe grato meu poema, a minha alegria está no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e não existam mais ímpios. Bendize o Senhor, a minha alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que salmo majestoso. Um salmo maravilhoso que nos traz exatamente a grandiosidade das obras de Deus, mostrando que Deus organizou tudo de uma forma muito perfeita. Jamais poderemos pensar que toda a criação é obra do acaso. Não tem como pensarmos que é o acaso que define o horário do sol se pôr ou o horário da lua aparecer para nós. Tudo delimitado num tempo correto, e não é possível imaginarmos que apenas uma simples explosão do universo, o Big Bang, simplesmente organizou tudo isso de uma forma tão impecável, tão perfeita. Pensar que não temos um Criador majestoso como o nosso Deus é simplesmente caminharmos numa terra de forma vazia, porque é preciso que louvemos a um Deus que Ele organizou tudo de forma perfeita. É preciso pensarmos no Criador para tudo isso. Até mesmo o apóstolo Paulo faz menção a esse texto no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7, quando ele menciona, por exemplo, quando ele fala sobre os anjos. O apóstolo Paulo disse o seguinte: e a respeito dos anjos, diz ainda, ele toma os anjos como os ventos e seus ministros como chamas de fogo. Então, a gente percebe que o Salmo ele foi construído de uma forma tão perfeita e era mencionado principalmente pelos apóstolos, por aqueles que seguiam Cristo. Quando a gente vai encontrar já no Novo Testamento, nós vamos encontrar menções feitas em relação a esses cânticos que são os salmos. De forma poética, de forma bela, foram construídos salmos que engrandecem ainda mais o nosso Deus, que nos faz compreender que o nosso Deus ele é admirável, ele é perfeito e ele construiu tudo de uma forma majestosa. Por que não louvarmos a um Deus tão perfeito? O que é que está faltando para que você possa realmente se debruçar diante desse Deus e compreender que o nosso Deus ele é simplesmente perfeito, maravilhoso, metódico em tudo aquilo que fez? Uma cadeia alimentar perfeita para os animais, para os indivíduos, para as pessoas, ou mesmo a divisão da expansão, porque tudo isso que diz no Salmo 104, nós vamos perceber lá no capítulo 1 de Gênesis, no momento inicial, quando é apresentada exatamente a construção do mundo, a forma como Deus ele conduziu cada coisa, até chegar ao homem, que ele fez um semideus, como diz a própria Bíblia. Ele domina tudo que está abaixo de sua inteligência. Só não está acima de Deus. E é por isso que a gente percebe a perfeição de tudo aquilo que é colocado pelo salmista nesses salmos. Que nós possamos pensar nisso, meditar nisso e glorificar eternamente o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso divino Pai eterno. Luz e paz. Boa tarde. Mas é uma boa tarde recheada de muito amor, na certeza de que o nosso Criador, ele é perfeito em tudo aquilo que fez e faz.